Sejam todos bem-vindos a mais um programa Encontro com Deus. Hoje, como sempre fazemos todas as semanas, estamos aqui juntos durante esse período de 1 hora, com o objetivo de nós juntos entrarmos na presença de Deus para termos um encontro com Ele. Sabemos que Ele é fiel, sabemos que Deus é bom, que Deus Ele quer te ajudar. Por isso, você que está aí desse lado, acredite que Deus Ele quer hoje mudar a tua vida. Basta você acreditar, basta você abrir o teu coração. E o nosso objetivo aqui nesse programa é ajudar você a entrar na presença de Deus, ajudar você a ter esse encontro sobrenatural com Deus. Por isso, tudo que nós fizermos aqui nesse programa hoje tem esse objetivo, de ajudar você que está aí desse lado a ter um encontro sobrenatural com aquele que certamente quer, pode e vai te ajudar hoje, em nome de Jesus, certo? Então, hoje nós vamos, como sempre, iniciar com louvores, com cânticos, porque a Bíblia fala que Deus ele habita no louvor. O louvor é como um protocolo para nós entrarmos na presença de Deus. Todas as vezes que nós queremos atrair a presença de Deus, queremos que Deus esteja presente na nossa vida, o louvor é um protocolo, é uma chave que abre essa porta e que faz com que Deus venha estar aí junto com você. Talvez você não conheça as músicas ou talvez você não saiba as letras, não tem problema, né? Louvor é muito mais que cantar, louvor é nós decidirmos no coração dar honras a Deus, abrirmos o nosso coração como gratidão a Deus, reconhecendo que Ele é fiel, que Ele é justo. Então, por isso, tudo aquilo que nós cantarmos aqui hoje, abre o teu coração e deixa essa paz, essa luz, essa força entrar aí no teu coração. A qualquer momento você pode entrar em contato conosco através do número de telefone que aparece abaixo, pode mandar mensagem, perguntar, tirar dúvidas, também pode enviar o seu pedido de oração, porque hoje no final nós vamos orar. Então é isso, fique à vontade, participe desta reunião, deste programa, porque ele tem o objetivo de realmente juntos nós entrarmos na presença do Rei dos Reis, certo? Então vamos lá louvar a Deus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. E celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive. E vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, porque já ressurgiu o Salvador. E celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. E Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive para sempre. Cristo vive, Jesus vive, Jesus vive. E vamos celebrar. Mais uma vez, vamos celebrar, vamos celebrar, porque já ressurgiu o Salvador. É isso mesmo, já ressurgiu o Salvador nas nossas vidas, na tua vida. E hoje é dia de celebração, né? Celebração, porque nós sabemos que é Deus que vai hoje nos dar força, vai nos dar alegria, vai nos dar paz. E por isso uma das canções, mais outra canção que nós vamos cantar agora é Ser Firme e Ser Forte. Ser firme e ser forte, não na tua força, ser firme e ser forte não nos teus achos, mas ser firme e ser forte naquilo que Deus diz. Se Deus diz que você é um mais que vencedor, acredita,
coloque a tua força, coloque o teu empenho nisso, faça as coisas como Deus diz e certamente você vai ter grandes vitórias. Então ouça essa canção e enche o teu coração de fé nessas promessas de Deus. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. E eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar na vitória e fé, pois o meu Deus está contigo. E ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. Ser firme, ser forte, pois o meu Deus está contigo. E eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar na vitória. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, nem vou desfalecer, porque eu ando no caminho da vitória e fé. Vem também caminhar na vitória e fé, pois o meu Deus está contigo. Ser firme no caminho, na vitória e na fé. É isso mesmo. Fique firme, não ceda. Por mais que durante a semana surjam situações, problemas, adversidades, fique firme, não ceda. Sabe? Uma das músicas que nós vamos cantar agora também, ela diz isso: não se deixe mover pelo que vê, pelo que sente, porque às vezes os nossos sentimentos, os nossos pensamentos nos levam a estar enganado, nos levam a acreditar que aquilo que se passa à nossa volta é a verdade. Mas sabe, a verdade que prevalece nas nossas vidas não é o que os nossos olhos veem, nem o que os nossos ouvidos ouvem. O que prevalece é a palavra de Deus. Por isso que muitas vezes nós dizemos na igreja, né? Eu sou o que Deus disse que eu sou, eu tenho o que Deus disse que eu tenho e eu posso o que Deus disse que eu posso. Porque nós não vamos nos deixar mover pelo que vê ou sente, mas vamos confiar naquilo que a palavra de Deus diz. Então, ouça essa canção para ainda gerar mais fé no teu coração. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. E não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Eu não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas põe os olhos em Jesus. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Eu não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas eu andarei pela fé e pela palavra de Deus. Eu não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa o que a minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, mas eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus.
É isso mesmo, andar no caminho de vitória e de fé é andar pela palavra, é andar por aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando alguém te perguntar como você está, você fala, olha, pergunta a Bíblia, pergunta a palavra, porque você é o que Deus diz que você é. E sabe, nós vamos agora adorar a Deus, vamos agora cantar uma outra canção que fala exatamente da nossa fé em como Deus ele é fiel. Nós vamos cantar Te Louvarei, Senhor, de todo o coração. Nós vamos nos lembrar de tantas coisas boas que Deus já fez por nós e através de nós. E sabe por que isso é importante? Porque quando nós colocamos esse sentimento, essa atitude no nosso coração, nós agradamos a Deus. E aí Deus passa a estar conosco. Por isso, onde você estiver agora, concentre-se nessa canção, concentre-se nesse momento. Se você souber a canção, você canta. Se você não souber, basta você pensar naquilo que está sendo cantado, imaginar o plano de Deus para a tua vida, e a presença de Deus vai estar agora aí com você para te ajudar e para preparar o teu coração para aquilo que nós vamos fazer de seguida, que é ouvir a palavra de Deus. Deus hoje ele quer falar com você e por isso é importante você ter o teu coração preparado para receber a boa semente da palavra de Deus. Então vamos cantar essa canção. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. Eu contarei as tuas maravilhas, eu louvarei teu nome, te louvarei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia, te louvarei, Senhor, de todo o coração. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia, 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 aleluia. É isso mesmo, aleluia, nosso Deus, a fidelidade dele pelas nossas vidas. E nós nos lembramos de tantas coisas boas que Deus fez por nós. Certamente você aí também trouxe à tua memória coisas boas que Deus fez, coisas que certamente não eram na tua capacidade, mas Deus te ajudou, sabe? E agora é hora de nós enchermos o nosso coração com a palavra. Mas antes eu quero orar com você. É no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos e te louvamos pela tua presença neste lugar e certamente na casa de todos aqueles que estão em direto conosco. E também eu te peço, ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento para que tudo aquilo que nós hoje ouvirmos possamos colocar em prática. Que não sejamos apenas ouvintes, que nós não tenhamos apenas o conhecimento, mas que nós tenhamos a sabedoria para colocar em prática e vencer dia a dia nesta semana, colocando cada vez mais o nome de Jesus exaltado em tudo que nós fizermos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Então, hoje nós vamos aqui falar de alguns assuntos, vamos continuar falando sobre um assunto que nós iniciamos na semana passada, em relação a andar com Deus, vamos falar também da área financeira, mas antes eu só quero aqui deixar 2 anúncios importantes. Um é em relação à nossa programação. Nós temos nesse mesmo canal, na TV Maná Brasil, durante 24 horas programação, mas em especial eu quero te alertar para um programa que passa às quartas-feiras, às 8 horas da noite, que tem o nome Grupo Familiar. Esse programa é muito importante para a caminhada de todos aqueles que estão assistindo esse programa,
porque é lá mesmo nesse programa que você vai aprender as bases, os rudimentos da doutrina de Cristo. É nesse programa que um grupo, vamos dizer assim, de amigos vão estar ali falando a palavra de Deus, tratando de assuntos básicos, né? Falando de assuntos que são a base do Evangelho. E esses assuntos, de uma forma muito prática, muito didática, muito dinâmica, vai te ajudar a crescer espiritualmente. Quando nós olhamos para uma árvore, nós vemos que a árvore tem duas partes. Tem a parte de cima, que nós vemos, que é onde tem os frutos, onde tem a parte bonita, e depois tem a parte de baixo, que é as raízes. E a verdade é que o que mantém a árvore firme e o que mantém a árvore saudável são as raízes. Se as raízes estiverem má, ou estiverem ruins, ou estiverem com problemas de não ter água, de não ter nutrientes, os frutos vão ser ruins. E muitas vezes é isso que acontece na vida das pessoas. Elas não têm o fruto que esperava, por quê? Porque as raízes não estão boas. A pessoa não está firme, né? E qualquer vento, qualquer dúvida, qualquer intempérie, qualquer notícia má faz com que a pessoa fique balançada. Então, por isso, o Grupo Familiar, esse programa, tem esse objetivo de ensinar as bases, porque se você estiver firme nas bases, se você tiver o alimento certo, você vai conseguir, diante dos temporais, diante das adversidades, ficar firme, sem vacilar, sem desistir, certo? E um outro programa também que eu quero indicar para você é o programa de sexta-feira, que é o Lutar até Vencer. Nós, aos domingos, fazemos a oração da fé, que é a oração em que nós recebemos aquilo que Deus prometeu. E as sextas-feiras? As sextas-feiras nós aprendemos a lutar, porque há assuntos que não basta uma oração. Há assuntos em que nós até podemos receber pela fé, mas depois nós vamos precisar aprender armas espirituais para lutar contra os inimigos, contra os adversários. A Bíblia conta, por exemplo, um caso do povo de Deus quando estava escravo no Egito e foi em direção à Terra Prometida. E nesse processo de saída do Egito em direção à Terra Prometida, quando eles chegaram de frente com a Terra Prometida, os espias foram lá para ver o plano de Deus, né? Porque Deus tinha falado que ia dar uma terra para eles que mana leite e mel, que ia dar para eles uma terra poderosa. Então eles foram lá para avistar a terra, para ver que a terra era realmente tudo aquilo que Deus falou. E a verdade é que eles viram e a terra era mesmo boa. Eles viram e realmente a terra era poderosa. O problema é que eles se viam como gafanhotos, eles se viam, vamos dizer assim, fraquinhos, se viam, na verdade, eles até murmuraram contra Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes Deus, ele nos promete muitas coisas na sua palavra. A Bíblia é um livro cheio de promessas. E aqui na palavra de Deus tem a promessa da tua cura, tem a promessa da tua família feliz, promessa da tua vida financeira próspera, tem promessas para todas as áreas. Promessa da paz, promessa da alegria, da força, da velhice com saúde. É isso que a Bíblia promete. Mas quando uma pessoa ela olha para a realidade é totalmente diferente. Por vezes, a velhice cada vez é com mais dor, é com mais doenças, é com mais dificuldade, é solitária. Por vezes, a área financeira, cada vez as coisas estão mais caras, cada vez o custo de vida está mais caro. Na área da família, as famílias cada vez estão mais divididas, está cada um para um lado. Então, a pessoa começa a desacreditar. Por mais que ela venha no domingo, por mais que ela assista esse programa, ouça a palavra e receba, ela vai precisar agora aprender a lutar no mundo do espírito, para recuperar aquilo que, vamos dizer assim, o diabo, o nosso adversário, tem roubado. O diabo, que é o nosso adversário, ele é um ladrão. E a função dele é roubar, matar e destruir. E é por isso que às sextas-feiras nós aprendemos a lutar contra o diabo, a lutar contra a força do diabo. Mas não é com armas normais, não são com armas convencionais. A Bíblia fala que as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim espirituais em Deus para destruir os ideais, os sofismas, os pensamentos que o diabo coloca na vida de uma pessoa. Então, eu estou aqui dando essa palavra de encorajamento
para você que está assistindo esse programa, para não ficar apenas nesse, ou não ficar apenas num outro programa, ou não apenas assistir um programa porque, esse daqui eu me simpatizo mais. Não, assista os programas para que você tenha fé no teu coração, para que você aprenda a colocar em prática tudo aquilo que Deus está a ensinar através das nossas vidas. Sabe que nós temos no YouTube uma playlist com os programas todos que passam aqui ao vivo. Então, esse programa mesmo, quando ele acabar, ele vai lá para o YouTube. Se você quiser, você pode ouvir novamente, pode encaminhar para alguém. A mesma coisa com os outros programas da TV Maná Brasil. Você pode ir lá no YouTube, pode voltar, pode passar para frente, pode ver só um pedaço. E eu estou te dando esse conselho por quê? Porque isso vai ser importantíssimo para você ganhar fé, para você ganhar força, para durante a semana, quando o diabo aparecer, você ter força para vencê-lo, certo? Então fica aqui esse meu conselho e eu tenho certeza que se você fizer, com certeza a tua vida vai mudar para melhor, certo? E agora eu quero falar um pouco da área financeira. E na área financeira temos esse livro, que é um livro importantíssimo do nosso ministério, escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, que é o líder da Igreja Maná a nível mundial. Então esse livro é um livro que tem aqui grandes segredos a respeito da área financeira. Nós, quando falamos de dinheiro na igreja, o objetivo não é falar de dinheiro para recolher uma oferta, nem falar de dinheiro para pagar conta ou para fazer uma troca com Deus. Não, o objetivo de nós falarmos da área financeira é porque Deus tem um plano, Deus tem um método, uma forma de te fazer vencer. E quando nós aprendemos a fazer as coisas à maneira de Deus, então nós passamos a viver num sobrenatural. Sabemos, por exemplo, que nesse mundo tudo mais ou menos está combinado, né? Tem certas famílias que dominam tudo, tem certas pessoas que, porque nasceram favorecidos aqui ou lá, têm acesso a outras coisas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe uma forma de nós vencermos tudo isso. Existe uma forma de nós vencermos o mundo. Existe uma forma de nós vencermos esse sistema do mundo que escraviza, que amarra as pessoas. Para nós vencermos isso, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Deus instituiu métodos, Deus instituiu princípios. Um desses princípios é a lei de semear para colher. Quando nós falamos de semear para colher na igreja, nós aprendemos pela Bíblia que o nosso dinheiro é uma semente. E quando nós semeamos essa semente, ela vai produzir frutos financeiros na nossa vida. Agora, uma semente de batata, você semeia num solo específico. Uma semente de feijão, você semeia num outro solo específico. Quando nós falamos de dinheiro, a semente do nosso dinheiro, ou a terra do nosso dinheiro, é a casa de Deus, é a obra de Deus, é o Evangelho. Quando nós semeamos para o Evangelho, quando nós semeamos para que o Evangelho vá mais longe, quando nós semeamos para que o Evangelho continue a ser pregado, seja numa igreja local, seja como, por exemplo, agora nesse programa, seja ajudando a obra de Deus para ir mais longe, você está colocando uma semente financeira que vai produzir uma colheita sobrenatural na tua vida financeira. Nós, ao longo dos programas, falamos desta área e ensinamos muito a respeito disso. Isso é importante de entender por quê? Porque nós vivemos num mundo que está debaixo de uma maldição. Nós vivemos num mundo, num tempo, em que está debaixo de um governo que não é o governo de Deus. Muitas vezes as pessoas dizem assim, se Deus é tão bom, por que há tanta gente passando fome? Se Deus é tão bom, por que há tantas pessoas doentes? E as pessoas colocam em Deus uma culpa que não é dele. Deus, quando fez a terra, Deus, quando fez o mundo, Deus fez o mundo sem doenças, fez o mundo sem problemas, fez o mundo sem guerras. Deus fez o mundo perfeito. Colocou o homem como o dono do mundo, como vamos dizer assim, o gerente da terra. Mas foi o homem que decidiu entregar a chave da terra para o inimigo de Deus, que é o diabo. Quando ele desobedece às leis de Deus, às regras de Deus, ele entregou as chaves da terra para o diabo. E por causa disso, as maldições entraram na terra. Maldições atrás de maldições. E quando nós olhamos e vemos o mundo como está hoje, por
por melhor que seja algumas coisas, tudo isso está debaixo de maldição. A saúde das pessoas está debaixo de maldição, as finanças estão debaixo de maldição, a natureza está debaixo de maldição. Tudo que nós vemos está debaixo de maldição. Essa maldição, ela exatamente existe porque o homem se separou de Deus. Agora, Jesus veio à Terra e Deus, a Bíblia fala que amou o mundo e enviou Jesus para restabelecer essa ligação com o homem perdido, entre Deus e o homem. E Jesus veio à Terra para resgatar o homem dessa maldição. A Bíblia até fala em Colossenses, nós até podemos abrir, se você tiver Bíblia aí na tua casa, você também pode ler esses versículos. A Bíblia é um manual importante, porque podemos dizer assim que a Bíblia é o manual do fabricante, né? É o manual de como nós, seres humanos, deveríamos funcionar. E aqui em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, a Bíblia diz assim, olha, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus veio à Terra e nos retirou, nos transportou, perdoou os nossos pecados, redimiu a nossa vida de toda maldição e nos deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Em Cristo, nós temos a oportunidade de voltar à origem, de voltar a dominar, de voltar a estar por cima, de voltar a conquistar tudo aquilo que é nosso direito. Em Gálatas, se você voltar um pouquinho na tua Bíblia, no capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13 também, a Bíblia diz assim, olha, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus foi à cruz para pagar a nossa dívida. Jesus se fez maldito. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele se entregou para que nós tivéssemos liberdade. Liberdade para vencer, liberdade para prosperar. E a Bíblia ainda diz assim, no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, ou seja, através de Jesus, nós temos a redenção, a remissão, fomos, vamos dizer assim, colocados de volta numa posição de autoridade, de domínio, e por isso, em Jesus, nós temos de volta acesso às bênçãos de Deus. Que bênçãos são essas? São muitas. Nós temos acesso a muitas bênçãos. A Bíblia, ela tá cheia de promessas, está cheia de coisas boas. Uma das promessas que a Bíblia fala é que nós seremos benditos em tudo que nós fizermos. Seremos benditos ao entrar, benditos ao sair, benditos na cidade, benditos no campo. Nós teríamos bênção, estaríamos sempre por cima, não por baixo, por cabeça, não por cauda. Onde nós colocássemos as nossas mãos, Deus iria prosperar. Ou seja, há muitas bênçãos prometidas para todos aqueles que decidem obedecer a Deus, decidem aceitar esse caminho que Deus enviou, que é Jesus Cristo. Então, na área financeira, por que nós falamos isso? Porque você não é o que os problemas dizem que você é o que Deus diz que você é. É importante nós mudarmos aqui a nossa mentalidade. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17, você pode procurar aí na tua casa, se você tiver uma Bíblia, pode ler. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, em Cristo, nós temos uma nova chance. Em Cristo, nós temos uma nova oportunidade. E na área financeira, não importa do problema que você veio, não importa da família que você veio, não importa da quantidade de dívidas, não importa de tudo aquilo que você fez mal, da má gestão que você fez no passado. Em Cristo, você é uma nova criatura e você tem a oportunidade de mudar esse cenário. De uma forma sobrenatural, Deus é poderoso para te ajudar. Agora, Deus não quer só resolver um problema como se fosse um bombeiro. Deus, ele quer mudar a tua vida. Por isso, o cristianismo é algo espetacular, porque cristianismo não é ir à igreja, cristianismo não é ter um crucifixo, cristianismo não é ter um jargão, não é um rótulo.
Ser cristão, o cristianismo, é uma mudança de vida, em que nós deixamos a velha vida, a velha maneira, os velhos hábitos e passamos a viver de uma forma diferente. E na área financeira, viver de uma forma diferente é deixar de confiar no sistema do mundo, que já sabemos que é corrupto, que é falho, e passarmos a confiar no sistema de Deus, vivendo de sementes, vivendo do poder do alto, vivendo, acreditando que aquilo que Deus diz é a verdade, certo? Então, por isso hoje, agora nós vamos semear, nós vamos honrar a Deus, nós vamos praticar aquilo que nós falamos. Conforme nós aprendemos sempre nessas reuniões e nesses programas, o método de Deus para nós vencermos é semear para colher. E é importante sempre você dar para Deus o teu melhor. Nunca dá para Deus restos, nunca dá para Deus esmolas. Sempre dá, não por necessidade, dá por amor ao Evangelho, amor àquilo que Jesus fez lá na cruz. Decida fazer as coisas dessa forma e Deus, que quer e pode, Ele vai conseguir te ajudar, certo? Então deixa eu fazer uma oração com você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante de Ti todos esses meus irmãos que fizeram hoje e tomaram essa decisão de semear. Certamente Tu és o Deus que abre caminho onde não há caminho, Tu és o Deus que abre portas onde não há porta. E por isso, Pai, é com esta fé que eu declaro sobre a vida de todos eles que decidiram semear, portas abertas, oportunidades à porta. Declaro no nome de Jesus recursos financeiros à disposição. Falo no nome de Jesus, dívidas sequem pela raiz, desapareçam. E eu declaro desde já que toda semente que nós semearmos na área financeira vai produzir frutos a 30, 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Então, agora nós vamos ouvir uma canção, e enquanto nós ouvimos essa canção, eu encorajo você a agir, a semear. Nós temos aqui, na parte de baixo, um QR Code que você pode verificar os dados bancários, ou então você pode enviar a sua semente através de Pix, diretamente para as informações que está ali abaixo, certo? Nós vamos ouvir essa canção e eu tenho certeza que a tua atitude vai fazer com que a tua vida mude para melhor. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. E engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares as suas palavras para as fazer, e dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. E dai, ser-vos dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. 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 Muito bem, então você que agiu, você que semeou, eu tenho certeza que a tua vida vai mudar a partir de hoje. Por isso você entre em contato conosco para dar o seu testemunho, para contar as boas notícias daquilo que tem acontecido, certo? Nós vamos agora falar um pouco a respeito desse outro assunto que é andar com Deus. Esse livro é um livro também que o apóstolo, né, o nosso líder, o líder da Igreja Maná escreveu já há algum tempo. E esse livro tem ajudado muitas pessoas em toda parte do mundo.
Por quê? Porque muitas vezes nós queremos viver, queremos andar, ou seja, pensamos que andar com Deus é ter um rótulo, pensamos que andar com Deus é vir à igreja, pensamos que andar com Deus é talvez ter um estereótipo, né? Ter palavras, ter jargões. E andar com Deus é muito mais que isso. Andar com Deus é nós decidirmos viver a maneira de Deus. Andar com Deus, eu falava isso na outra reunião, andar com Deus é eu sair de onde eu estou e passar a estar onde Deus está. Né? O contrário disso é o quê? O contrário disso é eu querer ficar num caminho, na minha maneira, fazendo aquilo que eu acho que é o certo, e querer que Deus faça a minha vontade. Aí não vai funcionar. Por quê? Porque Deus, Ele que é o Senhor. Ele que é o dono de tudo. Né? Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, nós falamos, Jesus, Tu és o Senhor. Se Ele é o Senhor, então quer dizer que quem manda é Ele. Nós é que precisamos nos ajustar a Ele, certo? E sabe que Deus, Ele é justo. Deus, Ele é fiel na sua palavra. Deus, Ele traçou um caminho de justiça. E a prova de que Deus é justo é que Ele não muda. Ele não muda conforme o tempo, Ele não muda conforme a situação. Deus é justo. Porque o contrário disso é ser corrupto, né? O contrário disso é ajustar conforme os nossos interesses. Mas Deus não. Deus, Ele é justo. Ele é sempre fiel. Ele é sempre o mesmo. Ele nunca falha. Então, quando nós falamos de andar com Deus é exatamente isso. É nós sairmos do caminho que nós estávamos, que nós andávamos, seja movido pela cultura, pela nossa família, ou por aquilo que nós achamos que seja o certo, deixarmos isso e passarmos a andar com Deus no caminho que Deus instituiu. E por isso que quando nós falamos de andar com Deus, a primeira coisa é nós nos voltarmos a Ele, virarmos as costas ao mundo e recebemos Jesus como Senhor. Anteriormente eu estava falando que Jesus foi enviado por Deus à Terra para restabelecer a ligação do homem que estava perdido com Deus. Então, o que é voltar-se para Deus? Voltar-se para Deus é exatamente isso, é virar as costas para a velha vida e decidir viver uma nova vida com Deus, aceitando o ato legal. Que ato legal? O ato legal que Jesus veio fazer à terra. Jesus morreu por um ato legal. Jesus entregou-se por um ato legal, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, quando nós falamos de voltar-se para Deus é entregar a vida a Jesus, fazendo de Jesus o Senhor e o Salvador. É aceitar o plano que Deus pensou e definiu para voltar a se relacionar com o homem. O plano de Deus para se relacionar com o homem, existe um intermediário, é Jesus. Todo aquele que passar por Jesus tem de novo acesso a Deus. Certo? Depois que você se voltou para Deus, agora é andar com Deus. Sair do teu caminho e entrar no caminho de Deus. Sabe que viver a nossa maneira não vai trazer soluções sobrenaturais. Viver a nossa maneira é a semelhança de uma pessoa que constrói a casa na areia. Num primeiro momento até parece que está bom. São medidas paliativas. Até parece que está bom, até parece que está funcionando, até que vem o temporal. Quando vem o temporal, logo vemos que a nossa ideia é fraca. A nossa ideia é passageira. Então, por isso, se nós queremos viver e andar com Deus e ter realmente aquilo que Deus planeja para as nossas vidas, qual que é a solução? Primeiro, voltar-se para Deus e segundo, viver a maneira de Deus, andar com Deus. Deus deixou alguns avisos importantes para a humanidade. Um desses avisos que Deus deixou para a humanidade é que o mundo vai acabar. Nós estamos vivendo um tempo e as pessoas parecem que vivem como que se as coisas não fossem acabar. Vivem como que se tudo fosse passar e elas iriam conseguir. Vemos até, por exemplo, pessoas que querem voltar a ser jovens, né, fazendo modificações biológicas, gastam milhões para tentar voltar
a juventude, mas a verdade é que o tempo vai passar, as pessoas vão morrer, todos nós vamos morrer, né? Não há ninguém aqui que vai ficar para semente, todos nós vamos morrer. E Jesus já dizia isso, no tempo de Jesus ele dizia isso, olha, atenção, porque haverá um dia de fim, e esse dia de fim será para todos. E o que vai determinar a nossa vida eterna é a decisão que nós fizemos aqui. Quando nós decidimos andarmos ou não com Deus. Só vai para o céu, vamos dizer assim, só vai para a eternidade com Deus quem decide aqui na terra andar com Deus. Por isso que Jesus deu o exemplo dos dias de Noé. Né? No tempo de Noé, Deus enviou avisos. Falou para Noé, Noé, avisa as pessoas, faz uma arca. Avisa para as pessoas que o mundo vai acabar. As pessoas estão afastadas de mim, as pessoas não querem nada comigo. Então avisa para as pessoas, olha, arrependam-se, muda a maneira de viver, passem a andar comigo, entrem na arca. E a Bíblia fala que o Noé, durante anos e anos e anos, enquanto construía a arca, avisava. E a Bíblia diz que as pessoas casavam, andavam em casamento, andavam em festas, seguiam a vida como habitual, seguiam a vida normalmente. E a verdade é que no dia que o dilúvio começou, a arca fechou e a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. E todas aquelas pessoas que não deram ouvidos a Deus acabaram por ser consumidas pelo dilúvio. Então, Deus está a dar avisos. Hoje, nós aqui nesse programa, Deus está a se utilizar desse programa para dar avisos. Você que está assistindo esse programa, decida mudar de vida. Decida viver a maneira de Deus. Decida voltar-se para Deus. É a tua chance. Você hoje tem essa oportunidade. Talvez você esteja ouvindo esse programa hoje e você fala assim, não, eu estou salvo. Eu já me voltei para Deus, eu sou fiel a Deus. Então, pegue nesse programa e envie para alguém. Tome uma decisão de ajudar alguém, de levar a salvação para essa pessoa que está aflita, ou às vezes até para essa pessoa que acha que está muito bem. Mas a Bíblia fala que não há um justo. Todos nós pecamos e fomos separados de Deus. Então, é impossível nós salvarmos a nós mesmos. É impossível. Nós precisamos de um mediador. E esse mediador é Jesus, que foi lá à cruz e morreu por mim e por você, certo? Então, esse é um aviso. Outro aviso que Deus dá é para todos aqueles que já receberam Jesus, que já são convertidos. Talvez você está assistindo esse programa e você já recebeu Jesus, você já é cristão, seja da nossa igreja, talvez já é católico, talvez é de outra igreja, não há problema. Mas a Bíblia dá avisos, a Bíblia fala que nós temos que perseverar até o fim. Não podemos achar que porque entregamos a nossa vida a Jesus, pronto, já está tudo feito. Não, é importante nós seguirmos numa caminhada de fé. E sabe, todos nós temos talentos, todos nós recebemos de Deus um dom, um talento, algo importante. Um talento é a capacidade que você tem de fazer coisas que talvez para os outros seja difícil, mas para você é simples. Talvez você faça com uma facilidade e para o outro é algo absurdo. Todos nós temos coisas que nós fazemos com facilidade e que é a solução para outra pessoa. E Deus quer que nós usemos esse talento que Deus confiou a nós, que Deus nos deu, com o objetivo de ajudar outras pessoas. Colocar à disposição de Deus para ajudar outras pessoas. Então, o meu encorajamento para você é, você que já confessou Jesus, muito bem, parabéns, você está salvo. Agora, não pense que feito isso uma vez já está. É importante você agora perseverar até o fim e usar os teus talentos para ajudar outras pessoas. Deus anseia, vamos dizer assim, por salvar a humanidade. E Deus conta conosco. Deus conta conosco para ajudá-lo nessa chamada. E sabe, por último, nós temos os avisos de Deus em relação a todos aqueles que são ministros. Até eu recebo um aviso de Deus, né? Quem é pastor, quem é um líder na igreja, todos nós também recebemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que não é o título que vai salvar.
todos nós nos enquadramos nessa mesma categoria. Temos que também perseverar até o fim e temos que colocar os nossos talentos para servir a Deus. Uma pessoa que tem um título, seja na igreja ou até mesmo no mundo, né? Uma pessoa que tem um título que é para ajudar as pessoas, seja um político, ou seja alguém que está numa posição de governo para ajudar outras pessoas, ou numa posição de autoridade dentro de uma empresa, ou até mesmo um pai de família, sabe que o teu título só te traz mais responsabilidade. Na verdade, o fato de nós termos um título nos dá responsabilidade sobre aqueles que estão debaixo da gente. E todos nós vamos prestar contas diante de Deus pelo título que nós recebemos. Deus confiou a nós, pelo nosso título, pessoas, almas, recursos. E se nós utilizarmos esses recursos, essas pessoas, para levá-las à eternidade, para o céu, muito bem. Mas se você usou desses recursos, dessas pessoas, para enganar, para afastar as pessoas de Deus, a responsabilidade também vai ser sua. Então, por isso, quando nós falamos de andar com Deus é algo muito importante na caminhada de uma pessoa que decide, que vive aqui na Terra. Andar com Deus é um assunto importantíssimo, porque ou eu ando à minha maneira, vivo à minha maneira, e aí eu estou afastado de Deus, e por causa disso vou levar a condenação eterna. Todos nós temos que entender essa responsabilidade, que toda ação tem consequência. Nós estamos aqui na Terra e fomos feitos para um propósito. Por causa do pecado, fomos desviados desse propósito. Mas hoje Deus enviou Jesus para nos voltar de volta ao propósito inicial. E aí é a minha decisão e a tua decisão. Se você hoje decidir ficar no teu caminho, você está afastado de Deus. Mas se você hoje decidir voltar-se para Deus, é importante você decidir andar pelo caminho de Deus, a maneira de Deus, fazer as coisas à maneira de Deus. E saiba que isso vai te trazer muitas vantagens. Uma das vantagens é a proteção de Deus. A outra vantagem é a bênção de Deus. Primeira vantagem, proteção. Segunda vantagem, bênção. Proteção está lá em Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquela pessoa que decide andar com Deus, viver a maneira de Deus, ela vai receber a proteção de Deus. A Bíblia até diz no Salmo 91, podem 1000 cair ao lado, 10.000 à direita, mas você não será atingido. Deus vai te chamar pelo nome, vai te colocar por cima, vai te colocar salvo. Ou seja, a proteção de Deus é algo maravilhoso. E sabe, quando uma pessoa anda com Deus, ela tem a bênção. Lá em Deuteronômio 28 fala que se eu der ouvidos à voz do Senhor e fizer aquilo que Deus manda, as bênçãos virão e me alcançarão. Então, esse assunto é um assunto importantíssimo e é um assunto que vai ajudar você a cada vez estar mais próximo de Deus, a cada vez ter um relacionamento mais verdadeiro com Deus, e por causa disso, Deus que quer e pode, Ele vai conseguir te ajudar, certo? Então, que essa lição fique para o teu coração. Eu quero encorajar você, se você não tem esse livro e tem curiosidade de ler ou de ter acesso, você pode entrar em contato conosco através do SOS. Nós vamos te indicar a melhor forma de adquirir esse livro, mas também nós temos ele disponível em todas as nossas igrejas e no site da editora Curiacos. Você pode adquirir esse livro no formato digital para você ler, para você reler, para você encher o teu coração, certo? Nós vamos ouvir uma canção e logo de seguida nós vamos fazer uma oração, que é a oração de salvação. Sabe que, conforme nós falamos hoje, a decisão de mudar o rumo da tua vida está nas tuas mãos. Deus quer, Deus pode, mas para Ele conseguir, Ele precisa de uma decisão tua, precisa que você colabore com Ele. É uma oração simples, mas é uma oração que certamente vai mudar a tua vida. É você entregar o controle da tua vida a Deus. Nós, quando pensamos que estamos em controle, na verdade, nós estamos à deriva, porque os nossos sentimentos gritam. Nós somos influenciados por fatores externos.
Então, deixe de tentar ter o controle da tua vida e passe o controle da tua vida para Deus, porque foi Ele que te criou, Ele é o que sabe o que é o melhor para você. Decida entregar a tua vida por completo, decida aceitar o plano que Deus instituiu para você ser salvo e para você ter uma vida plena. Nós vamos cantar essa canção e logo de seguida, você que quer, faça essa oração comigo para você hoje ser salvo em nome de Jesus. Que me estás a ouvir, põe os olhos em Jesus e convida-o a entrar. Vem receber da sua mão tudo que Ele já fez por ti, só precisas aceitar. Jesus jamais te rejeitará, Ele estende a tua mão. Eis que está pronto para entrar, toda a vida vais andar com Ele no coração. O caminho para o reino do amor é Jesus o Salvador, é Jesus, é o Senhor, é Jesus. Vem a salvação, vem a Jesus, vem a salvação, vem a Jesus. Então agora é a hora de você fazer essa decisão, de tomar essa decisão. Nós vamos fazer uma oração simples, mas é uma oração importantíssima. A Bíblia fala que todo aquele que confessar Jesus diante dos homens, Jesus também o vai confessar diante de Deus. Então, a Bíblia fala que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então agora é a hora de você aceitar esse caminho, essa verdade e essa vida, confessando com a tua boca e convidando Jesus para entrar na tua vida, certo? Então vamos fazer essa oração. Fale assim comigo, repita após mim, fala assim: ó Deus, eu acredito que Jesus existe e que morreu na cruz para me salvar. Eu admito que eu falhei, por isso te peço perdão. E agora, Jesus, eu te convido, entra na minha vida, faço de ti o meu Senhor e o meu Salvador. Eu decido hoje a aceitar o caminho, o plano que Deus definiu para minha salvação, fazendo de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Amém e amém. Amém? Então, essa oração simples, mas poderosíssima, certamente vai mudar a tua vida para melhor. E agora nós vamos orar. Vamos orar por todos vocês que entraram em contato conosco e que fizeram seus pedidos de oração. O fato de você fazer um pedido de oração não quer dizer que você não tem fé. Pelo contrário, você que fez o seu pedido de oração é porque você tem fé, você acredita que basta uma oração, basta uma decisão, basta o impor das mãos e a tua vida vai mudar. Então agora é hora de você ligar aí a tua fé, acionar a sua fé nesse sobrenatural. Nós vamos orar, eu vou falar a palavra de Deus e você aí desse lado você vai receber pela fé o que Deus prometeu. Nós vamos cantar uma música que diz: deixa a água viva, a água de Deus, a água viva de Deus inundar o teu ser. Enquanto nós cantamos essa canção, você se concentre em Deus, traga o teu assunto diante de Deus, porque logo de seguida nós vamos orar. Ouça essa canção. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba
Agora é hora de você deixar essa água viva entrar no teu ser, entrar na tua vida, certo? Então, por isso, você se concentra aí desse lado que eu vou orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todas estas pessoas que fizeram seus pedidos de oração e que hoje acreditam, têm fé, que o Senhor é fiel e que as vai ajudar. Então, por isso, é no nome de Jesus que eu declaro sobre todas estas pessoas libertação, declaro sobre esses pedidos solução em nome de Jesus, eu falo cura a toda a enfermidade, eu falo libertação às famílias, libertação de vícios, falo restauração familiar, falo no nome de Jesus que todas essas pessoas estão transformadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. E você aí onde estiver, fala assim comigo: ó Deus, eu acredito pela fé que já é meu, que eu já tenho a resposta a essa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, então você que fez essa oração de fé, eu tenho certeza que a partir de agora é você ficar firme, não ceda, não duvide, não desanime, não deixe de acreditar, acredite todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, que aquilo que Deus fala é a verdade para a tua vida. Nós vamos aqui encerrar o nosso programa de hoje, mas eu quero encorajar você, lembra aquilo que eu disse no início, mantenha um relacionamento firme com Deus, assista a nossa programação, enche o teu coração com a palavra, aprenda a viver a maneira de Deus e isso vai fazer com que a tua vida mude para melhor. Nós estamos, lembra, no YouTube com os programas à tua disposição, você pode voltar a ouvir ou pode enviar para alguém e no próximo domingo estamos aqui para mais um encontro com Deus. Deus abençoe, até a próxima. Tudo vai mudar, mudar pra melhor. E tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor e tudo vai mudar, tudo vai mudar, mudar pra melhor e tu vais ver, e tu vais ver a mão do Senhor e aos seus pés lançar teu cuidado. Tu podes confiar no seu amor, mesmo quando tudo parece impossível, mesmo